Flamengo, como nós sabemos, está muito próximo de ter o seu estádio próprio. A gente vê aí, já está vendo em vários noticiários, na mídia esportiva, na mídia rubro-negra, onde o Flamengo está correndo atrás para ter o seu estádio próprio, seu próprio estádio, para sair das mãos do Maracanã, do que acontece no Maracanã, de tudo aquilo que o Flamengo vem passando nas mãos do estádio que é lendário, que é o Maracanã. E a gente sabe que o Flamengo correndo atrás de construir o seu próprio estádio ia trazer, vai trazer e está trazendo pessoas, principalmente políticos, pessoas grandes, que vão querer ir contra essa ideia do Flamengo levantar o seu estádio. E já começou a audácia de políticos vir querer se pronunciar para ir contra o estádio do Flamengo. E eu vou trazer um cidadão, um político aqui, que já começou a botar as asinhas de fora para querer ir contra essa ideia do Flamengo de construir seu estádio. Enfim, em pleno ano de eleição, o cara vir querer meter uma dessa. Eu vou trazer para vocês de quem é o cara, quem se trata, esse cidadão que vem querer impedir do Flamengo levantar o seu estádio próprio. Mas antes, deixa eu aqui convidar você que é novo aqui e está chegando pela primeira vez a se inscrever em nosso canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo inscrito, inscreva-se. Já faz o seguinte, clica nesse botão, se inscreve no nosso canal, dá essa moral pra gente e venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também, que é muito importante, senta o dedo no like, pois galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui dos vídeos. Então, já posso contar com o like de vocês? Então já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade. Pois bem, olha só, a audácia desse político que se chama Paulo Pinheiro, do PSOL. Ele é do Rio de Janeiro, né? Tá aí, esse é o Twitter desse político, eu acho que ele é deputado, né? Nem me interessa saber que porcaria ele é, mas esse Paulo Pinheiro do PSOL, vocês estão vendo aí o Twitter dele, esses twitters são protegidos, inclusive não é nem público. Não é nem público. O que esse cara tem a esconder? Eu fui atrás, eu entrei fui pesquisar, fui procurar o Twitter dele e não tem nem como eu ver, né, as suas postagens, os seus twitters. Eu consegui porque mandaram para mim, né, o que esse cara tweetou. Eu fui ler o absurdo que esse cara falou do Flamengo e sobre o estádio próprio que o Flamengo está pretendendo levantar, construir. E vamos lá para as aspas desse Paulo Pinheiro do PSOL, tá, do Rio de Janeiro, que ele falou o seguinte, se liga, abre aspas. Fico pensando o que se passa na cabeça do prefeito Eduardo Paes. Como um prefeito de uma cidade pode apoiar e até mesmo fazer coro para a construção de um estádio para um time gigante igual ao Flamengo. E continuou. Bem ao lado das duas principais vias do eixo subúrbio, Centro, Linha Amarela e Avenida Brasil, em um local que não tem sistema de transporte por trilhos, longe de trem e metrô. E pior, praticamente próximo do Maracanã, principal estádio do país e ponto turístico do Rio de Janeiro. Eu vou abordar esse ponto aqui que é muito interessante, mas ele continua. Vão transformar o Rio de Janeiro em um completo caos em dias de jogos e vão trazer mais benefícios para o mercado do que para o povo. E falou mais, o gasômetro deveria ser, ou melhor, se tornar, moradias populares, trazendo o povo de fato para próximo do centro do Rio de Janeiro e que a construção do estádio possa ser feita em locais onde tragam benefícios para a região, como em Deodoro ou em pontos estratégicos da Zona Oeste. Pense no povo, Paes. Esse foi o Twitter do político aí, que é o Paulo Pinheiro do PSOL do Rio de Janeiro. O ponto que me chamou a atenção é um absurdo. Ele, para querer atacar o prefeito Eduardo Paes, ele vem querer falar sobre esse estádio que o Flamengo está
pleiteando e está querendo construir no gasômetro. Lembrando a esse político, ao Paulo Pinheiro, lembrando ele é tão ignorante, né? É tão ignorante que o Eduardo Paes não tem nada a ver com essa questão do terreno, do estádio sendo gasômetro. O próprio presidente, né, o Bolsonaro, já se pronunciou dizendo o seguinte, ó, se vir prefeito falar falar sobre o estádio do Flamengo e querer tirar vantagem, é tudo mentira, porque o gasômetro é um espaço, uma área privada. É uma área privada, não tem nada a ver com o governo. Né? Não tem nada a ver com o governo, não é uma área onde o Flamengo vai lá construir sobre propriedade que seja do governo, não, é uma área privada e a dona do gasômetro é a Caixa Econômica Federal. Inclusive, a presidente da Caixa Econômica Federal, em uma entrevista na Jovem Pan, né, falou o seguinte: o Flamengo quer construir o seu estádio. É só a diretoria vir com a Caixa Econômica que a gente vende o terreno para eles e eles constroem o estádio próprio deles lá. Então o seu Paulo Pinheiro está muito mal informado, né, em querer atacar o Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro, achando que o gasômetro, achando que o prefeito é dono daquilo ali. Não, é a Caixa Econômica que pode ou não vender para o Flamengo. Aí ele vem falar o seguinte, que o estádio sendo construído no gasômetro vai se tornar um caos em dias de jogos do Mengão. Como que vai se tornar um caos? Como que vai se tornar um caos que nunca aconteceu um caos em dias de jogos no Maracanã, que é ali próximo do gasômetro, que é próximo de São Januário? Que caos é esse que esse Paulo Pinheiro está falando aqui? Mas a gente sabe que, na verdade, o que esses caras não querem é que o Flamengo tenha o seu estádio próprio. Por quê? Porque, infelizmente, eu já falei que com todo respeito ao Maracanã, é um palco fenomenal, é o maior do mundo, já foi o maior do mundo, hoje o Maracanã é lindo pra caramba. Na verdade, o Maracanã antigo era um palco magnífico, hoje fizeram uma arena ali, FIFA, né, para um público totalmente diferente que era antes, e o que restou realmente do Maracanã original foi só o local, porque o que levantaram ali foi uma arena, né? Enfim, o que acontece? O Flamengo, construindo seu estádio próprio, o Maracanã vai acabar. O Maracanã realmente vai virar um elefante branco. Por quê? Botafogo não vai conseguir manter o Maracanã sozinho. Fluminense não vai conseguir manter o Maracanã só. Né? Tem uma parceria entre o Flamengo e o Fluminense, onde os dois administram o Maracanã. Né? Só que todo gasto, todo custo do Maracanã é o Flamengo que arca. É o Flamengo que vai lá e paga, né, por tudo que gera ali de dívidas do Maracanã, é o Flamengo que arca. O Fluminense, na verdade, não arca com quase nada. E outra, nem o Vasco, pior ainda, um time da segunda divisão, o Vasco que está brigando para querer jogar no Maracanã sem pagar nada, né, aí vai lá, estraga o gramado, aí o Flamengo vai lá, custeia, tira dos cofres para melhorar o gramado do Maracanã para vir um time da segunda divisão querer jogar de graça e a hora que bem entender. Então o Flamengo tem que se livrar dessa situação. Não é se livrar do Maracanã em si, das pessoas que acham que são donas do Maracanã. Né? Então, essa histeria desse Paulo Pinheiro e de outros políticos que estão começando a botar as asinhas de fora, essa histeria é mais por conta disso. Até a própria mídia bairrista, que eu já trouxe aqui para vocês em vídeos anteriores, vocês podem procurar aqui, estão aí fazendo coro para que o Flamengo não venha construir o seu estádio. Estão aí falando, ó, se eu fosse a diretoria do Flamengo, se eu fosse os caras lá de dentro, tentaria ficar com o Maracanã. Aí até o Mauro César Pereira até falou, se for para ficar com o Maracanã, compra o Maracanã. É uma ideia boa, só que, infelizmente, eu acho que é impossível comprar o Maracanã. Até porque o Maracanã é público, é do povo. Só se os caras pegassem o Maracanã, né, tornariam o Maracanã um bem privado, aí sim o Flamengo ia lá, comprava, pelo menos já estava feito, mas não tem como, cara. Então o Flamengo,
esquece esses políticozinhos aqui que querem se aparecer falando do Flamengo e tem que construir sim um estádio próprio no Gasômetro, que é um local incrível. Até o próprio Mauro César já falou sobre o local do Gasômetro, é um local sensacional. Então, o presidente Rodolfo Landim, a diretoria do Flamengo, junto à Caixa Econômica Federal, compra esse terreno e constrói o seu estádio e se livra de vez do Maracanã.